Essa foi uma das batalhas mais icônicas do universo de Demon Slayer, o dia em que o vilão Muzan quase perdeu. Um momento em que deixou marcas em Muzan para sempre, fisicamente e psicologicamente acima de tudo. Kibutsuji Muzan versus o maior caçador de Onis da história desse universo. Para você que quer lembrar detalhes e ver uma análise de toda essa batalha tão importante para Demon Slayer, ou para você, pessoa curiosa, que ainda não sabe como isso aconteceu, afinal de contas é algo do passado que o anime ainda não revelou. Oi, este vai ser um vídeo trazendo mais uma análise dessa história, algo que eu ainda não discuti em detalhes neste canal, lembrando que tem uma playlist só de Demon Slayer por aqui, aproveitando que o anime volta nesse ano, pelo menos para as telas de cinema, com o primeiro filme do grande arco do Castelo Infinito, e eu acho que vale a pena a gente comentar alguns pontos importantes dessa história que muitos dizem que não tem narrativa, não tem profundidade, mas será? Bora descobrir os significados por trás de Muzan versus Iorichi aqui nesse vídeo. E antes disso, se você gosta de camisetas inspiradas no universo de animes, especialmente de Demon Slayer, e quiser algo como essa que eu estou utilizando ou várias outras em diversos estilos, loja.com.br/Gabi-Xavier, em que você encontra a minha coleção com estampas exclusivas. Depois desse vídeo, já sabe, loja.com.br/Gabi-Xavier. Caso você não saiba, sim, Iorichi foi o grande caçador, conhecido como o maior caçador de Onis na história de Demon Slayer. Em resumo para vocês, já que esse não é um vídeo sobre Iorichi, ele era alguém que nasceu muito especial. Ele conseguia enxergar o mundo invisível. Ele via através das pessoas e criaturas. Ele conseguia enxergar embaixo da carne. Todos os segredos que a pele, a nossa estrutura esconde, ele conseguia ver. Desde pequeno, apesar de parecer muito frágil, ele tinha uma capacidade, um potencial de chegar aos limites do seu corpo e, portanto, ele teve muita facilidade de desenvolver aquela que foi a primeira técnica de respiração conhecida, a respiração do sol. Alguém renegado que não tinha o potencial enxergado pela própria família, que saiu de casa tão cedo e se juntou a alguém que ele amava, que rapidamente perdeu de maneira tão traumática. Iorichi fez como sua missão de vida acabar com essas criaturas monstruosas chamadas Onis. Veja bem, os caçadores de Onis já existiam, tanto é que é alguém provavelmente da família Rengoku que encontra Iorichi e faz praticamente um chamado para que ele entrasse nessa missão contra as criaturas monstruosas. Só que foi ele, Iorichi, que ensinou a todos os outros como chegar num potencial maior junto das técnicas de respiração. Foi através da sua respiração do sol que as outras vieram: vento, água, fogo, trovão e todas as outras derivadas dessas primeiras. Se ele não podia mais viver uma vida tranquila, se ele perdeu aquela que amava e a possibilidade de ter uma família, seus dias foram repletos dessa caça por Onis, até o momento em que ele encontrou o maior deles. Kibutsuji Muzan, o primeiro Oni dessa história, um jovem humano que queria ser forte e fazer tantas coisas, mas tinha sobre ele uma fragilidade física, uma doença que o limitava completamente, até o dia em que ele se transformou na criatura que vivia à noite, que se alimentava de outros seres humanos, que criava mais monstros e que buscava, sem parar, a tal imortalidade plena, a resistência a qualquer uma das suas fragilidades. Ele queria dominar o sol. E que coincidência, ou não, que o homem que lhe deixaria marcas para sempre fosse justamente aquele que dominava a respiração do sol. Lembrando que em Demon Slayer, teoricamente, as respirações são mais metafóricas e simbólicas do que literais, mas a verdade é que a respiração do sol, ela tem uma série de movimentos, 13 movimentos que, acelerados e linkados uns aos outros num ciclo, produzem feridas que queimam, e que queimam muito. Quando Iorichi enxergou aquela criatura, Muzan, à sua frente, Iorichi soube que a sua missão naquele mundo era acabar com essa criatura. E assim a luta tão icônica finalmente começaria. A impressão de Iorichi ao olhar Muzan é que ele transbordava violência, como se ele fosse o próprio magma de um vulcão que estivesse prestes a consumir tudo pelo seu caminho. O que é interessante porque Iorichi, ao contrário de Muzan, sempre teve um rosto inexpressivo, sem mostrar tantos sentimentos. São pouquíssimas as vezes, especialmente após o trauma que ele passou, que a história mostra ou faz referência ao seu rosto se contraindo de qualquer maneira para expressar qualquer sensação ou emoção. São dois opostos batalhando, um da noite, da crueldade, da maldade,
e um ódio que parte para cima de Iorite, como quem diz ou afirma: eu cansei desses caçadores, dessa galera que agora controla essa tal respiração. Muzan quer consumir tudo e todos para chegar no seu nível máximo de poder. Iorite, entretanto, passa uma ideia de calmaria, de frieza, de tranquilidade, mas seus golpes são rápidos, objetivos, certeiros e perigosos, tanto quanto da ameaça que vai contra ele. Mas Iorite não quer algo, glória, poder para si mesmo. Ele busca uma missão altruísta, teoricamente um objetivo desde que o seu mundo próprio ruiu. Um objetivo que nada tem a ver consigo mesmo, não exatamente. Porque, de certa forma, os dois estão buscando algum significado. Através do egoísmo e da busca pelo próprio poder, Muzan busca ser o maior de todo mundo. Já Iorite, apesar do grande altruísmo e da missão de derrotar todos os Onis, ou principalmente aquele na sua frente, também está buscando um significado para ele mesmo. Como se ele tivesse falhado na missão de proteger a própria família, de ter a felicidade singela no mundo, no dia a dia com os seus. E aí, de uma maneira triste, inclusive, a sua busca também nunca tem fim. Seja como for, apesar de todas as capacidades incríveis de Iorite, a força e a agilidade de Muzan eram surpreendentes. Ele chega muito rápido perto de Iorite, que precisa desviar numa velocidade também incrível, porque só utilizando os braços o alcance de Muzan era impressionante. Iorite só conseguia escutar atrás de si os vários bambus sendo cortados, a natureza dilacerada, enquanto ele se mantinha focado para evitar que o corte fosse na sua própria carne. Iorite sentiu que apenas um arranhão e ele morreria naquele local. Pela primeira vez, ele sentiu calafrios. Mas Iorite tinha, como eu falei, a capacidade de ver no mundo invisível, de enxergar através do próprio corpo do Muzan. Enxergando, ele conseguiu ver algo inacreditável. Muzan, essa criatura tão grotesca, tinha 7 corações e 5 cérebros, distribuídos pelo corpo e não fixos, o que transformava a missão de derrotá-lo em algo ainda mais difícil. Os seus pontos fracos não eram apenas 1 ou 2, eram vários. Foi neste momento que a respiração do Sol atingiu o seu ápice, porque sabendo que ele precisava de alguma maneira imbatível para conseguir derrotar o líder, o primeiro, o mestre de todos os Onis, Muzan, Iorite chegou na forma perfeita. Talvez o que chamamos de 13ª forma da respiração do Sol. Um momento em que todas as formas precisam estar conectadas num movimento único, inabalável, sem parar, em que ele, numa sequência absurda que exigia demais de um corpo, para alguém despreparado então seria impossível, mas essa é uma sequência tão absurda que faz com que a respiração do Sol, a cada golpe que conseguia atingir o Muzan, provocasse uma queimadura. Eram golpes que não cicatrizavam, eram feridas que queimavam. O que fez Muzan ficar confuso. Também pela primeira vez, ele percebeu que o seu corpo não estava regenerando. Os golpes que a espada de Iorite faziam no seu corpo continuavam a queimar, continuavam a doer e não se fechavam. Porque lembremos que Muzan, sendo o primeiro e o maior dos Onis, ele tem uma capacidade de regeneração absurda. Não são cortes simples que fariam com que ele simplesmente perdesse. Então por quê? Por que as feridas de Iorite não simplesmente cicatrizavam? Iorite conseguiu até cortar o pescoço de Muzan. É claro que esse não seria o seu ponto fraco, o ponto final. Ele não morreu apenas por ter a cabeça cortada, mas ele precisou ficar lutando a partir daquele ponto, segurando a cabeça no corpo, porque o seu pescoço também não reconectava. Que assustador para aquele cara que tem tanto medo da fragilidade que ele tinha como ser humano, de repente, de novo, se sentir frágil, se sentir vulnerável. Não tinha ele virado um ser absoluto, imortal, que ninguém conseguia golpear ou vencer com uma simples lâmina? Por que agora ele estava tão indefeso? Ao mesmo tempo, Iorite percebeu que sua lâmina vermelha, quente como todos os seus golpes sequenciais numa velocidade absurda, aquela lâmina funcionava até contra o pai dos demônios. Então, enquanto um tinha sua moral baixando, o outro começou a ganhar um pouco mais de confiança. E chegou um momento em que Iorite poderia finalizar Muzan. Muzan mostrava brechas, mostrava entradas para ser golpeado e terminado. Mas aí fica a questão. Iorite também tinha suas fragilidades. Enquanto Iorite estava ali lutando pelo bem do mundo, pelo bem de si mesmo, ele também tinha suas próprias dúvidas. E aí que eu digo que Iorite, por mais que sem dúvida seja um herói nessa história, que seja alguém muito bom, que tenha feito muito por todas as pessoas contra os Onis, ele também estava ali por si mesmo. Ele estava enxergando uma criatura tenebrosa
que foi indiretamente ou diretamente a causadora de tantos males na sua vida, e ele precisava achar significados para si mesmo. Ele precisava de respostas. E ao invés de dar o golpe final, Iorit precisou fazer uma pergunta. Ele virou para um Muzan caído, praticamente derrotado, e perguntou: qual o valor da vida para você? Muzan logicamente não o respondeu, embora, na minha opinião, ele ouviu bastante bem. Porque ele começou a encarar com raiva. O seu rosto começou a ficar vermelho. Iorit achou que as palavras não tinham alcançado aquele grande vilão, mas na minha opinião é que naquela hora as suas palavras atingiram exatamente a grande insegurança de Muzan. O que significava vida para ele? Vida para Muzan era resistir. Vida para Muzan era provar o como ele era forte acima de tudo e todos. Vida para Muzan era superar sua vulnerabilidade desde o instante em que ele era humano e quase morreu até este em que ele virou Oni e ainda assim precisava se provar cada dia mais forte do que antes. Então, quando ele estava ali, caído, quase acabado, um ser humano na sua frente quase o derrotando e ainda parando para perguntar qual o significado da vida para você, de repente ele lembra que o significado de viver para ele é superar todos e a si mesmo também. Tamayo, naquele momento, a princípio ainda linkada a Muzan, subserviente a ele como Oni, olhava ansiosa, pensando se aquele seria o momento de finalmente derrota do Muzan. Iorit percebeu que Tamayo não moveu um músculo sequer para ajudar o seu teórico chefe. E quando finalmente Iorit deu um passo para frente, podendo acabar com toda aquela luta, ele só escutou um ranger de dentes e uma explosão absoluta, que fez com que a carne de Muzan se subdividisse em 1.800 pedaços de carne para todos os lados. Ainda assim, Iorit conseguiu com sua velocidade cortar mais ou menos uns 1.500 pedaços. Não o suficiente para acabar com Muzan, ainda o suficiente para que aqueles pedaços tão pequenos que não poderiam ser cortados fugissem dali e se recompusessem num total que daria mais ou menos o tamanho de uma cabeça, ou seja, foi a insegurança de que precisava de significados até mesmo para o que aconteceu de tragédia na sua vida, que buscava ainda motivos para sobreviver e para fazer o que fazia, que tentou entender o seu inimigo, não compreendendo que não havia resposta possível naquele local por causa dessa insegurança, dessas incertezas e da própria necessidade, Iorit acabou dando um espaço para que o outro, para que o vilão dessa história, mesmo marcado, traumatizado, com medo, juntasse forças na frustração, porque eles são opostos nesse sentido, e conseguisse uma forma de escapar. Uma forma covarde, se você olhar para toda a pompa que Muzan tenta manter. Ele se autodestruiu para simplesmente fugir. Mas é na fuga e nessa espécie de covardia que a gente percebe o quanto o Muzan tenta o tempo todo exatamente esconder os seus medos, sob uma capa de muita força que ele precisa manter absoluta, senão todas as suas fragilidades que ele esconde há tantos séculos começam a aparecer. Ele conseguiu. Ele fugiu. E frustrado, Iorit percebe o que aconteceu e percebe Tamayo ali ao lado, gritando: "Você quase conseguiu!" E percebendo, inclusive, que Muzan então conseguiu superar a fraqueza da decapitação. Sim, ele não seria morto apenas com um corte no seu pescoço. Ela desejava muito que aquele homem sujo, tivesse morrido. Mas não foi aquele momento o final de Muzan. Ela chorava, arrancava os cabelos, um misto de desespero e também de alegria ou alívio, porque pelo estado enfraquecido do Muzan, ela acabou tendo a liberdade dela concedida, ou seja, o vínculo que estabelecia o controle dele em relação a ela foi cortado. E mesmo hesitante, foi nesse momento que Tamayo concordou em ajudar Iorit e, por consequência, anos depois, os caçadores de Onis a achar uma forma de derrotar Muzan Kibutsuji. Mas se essa derrota deixou feridas que jamais cicatrizaram no corpo de Muzan, um trauma que fez ele olhar para os brincos do Tanjiro, que são iguais aos de Iorit, e tremer, o resultado dessa luta também trouxe muitos problemas para o próprio Iorit. Aquele que já vivia uma jornada tão sozinho, acabou ainda mais isolado. Os caçadores de Oni culparam Iorit. O seu irmão, que era um caçador, tinha se tornado um Oni também, como ele acabou descobrindo. Ele não derrotou Muzan, ele deixou que Tamayo sobrevivesse, ou seja, deixou outra Oni escapar, de propósito. E por isso, Iorit foi banido do grupo de caçadores. Na verdade, todos ali disseram que ele deveria tirar a própria vida, pela vergonha de ter feito o que fez, pela vergonha de ter sido o causador de tantas tragédias. E ele só não tirou a vida, na verdade, porque o líder Ubuyashiki, já daquela época, da família amaldiçoada,
manipulada por ter sangue, por ter relação com Oni Muzan, o líder que assumiu com apenas 6 anos, tão sábio quanto vários outros da sua linhagem, não permitiu que Yorite tirasse a vida. E essa derrota, essa falha, jamais saiu do coração de Yorite. Como ele contou para um antepassado de Tanjiro, que ele conhecia e era próximo, Sumiyoshi, ele achava que ele tinha nascido com essa força e capacidades natas porque ele era destinado a derrotar Muzan. Mas ele falhou, nunca mais o encontrou, e por causa disso, muitos morreriam dali pra frente. E sobre essa parte, ele não estava enganado. E aí, se a gente para pra pensar, a grande maldição desse caçador, deste homem, era ser talvez o mais forte de todos. Porque com toda a sua força, ele passou toda a sua existência achando que ele precisava buscar um propósito, achando que aquela força precisava ser usada para o bem, para derrotar o mal. E se ele falhasse nessa missão, então toda a sua vida perdia o sentido. Quando às vezes, tudo que lhe faria feliz e o que bastava era apenas um sorriso num dia qualquer de alguém importante, o acolhimento de uma vida tão simples como de um bebê, como aquele que lhe pede um abraço exatamente no dia em que ele reencontra a família Kamado. Mas se vocês acham que essa batalha não teve qualquer efeito benéfico para o lado dos mocinhos pelo que causou no Muzan, vocês estão bastante enganados. Mas para isso, a gente precisaria falar de outra batalha final que eu posso trazer em outro vídeo se vocês quiserem. Se quiserem que eu volte para comentar mais assuntos de Demon Slayer, eu tenho muitos planos aqui, roteiros já feitos inclusive, então deixa aqui embaixo os comentários, apoio para que eu possa fazer isso, e eu volto nos próximos vídeos nesse canal. Se você curtiu, não esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos conteúdos e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau!